Desde que a câmera filmadora foi introduzida pela primeira vez nos campos britânicos, a agricultura passou por uma revolução. Nada permaneceu intocado. Filmes caseiros capturaram relatos únicos e muito pessoais da vida no campo. O maquinário das fazendas foi preservado em celuloide. O mesmo aconteceu com o gado. Os pecuaristas enfrentaram enormes mudanças nos últimos 80 anos. O que eles fizeram dá uma história extraordinária. Como conseguimos que um gado com pedigree, que não passava da cintura de um homem, se tornasse um brutamontes quase da altura dos ombros desse homem? Olha onde ele está batendo agora. Como foi que passamos de animais sendo abatidos na rua Em que posso ajudar, senhora? para hoje estarem nos supermercados? E por que os fazendeiros que arrancaram a vegetação estão hoje procurando uma maneira de salvar essa agricultura da montanha? Provavelmente seja aqui que esteja o futuro da agricultura britânica, no trevo. Esta é a história da agricultura do ponto de vista do criador de gado. Terra, suor e trabalho. A história da agricultura no Reino Unido. Gado. Distribuição, sinapse. Todo gado é verificado uma vez por dia. Esse é o procedimento diário. Este é um conto sobre a criação de gado ao longo de 80 anos e de como ela está influenciando a carne de hoje. Robert Parker está verificando uma nova entrega na sua fazenda de gado na Escócia. Esse aí é um novilho. Também chamamos de almalho. Ele cruza duas das raças mais orgulhosas da Grã-Bretanha: o Aberdeen Angus preto da Escócia e o gado vermelho e branco de Hereford. O filhote de Robert é o produto de uma revolução do século XX. Ao cruzar Aberdeen Angus e gado de Hereford, ele transformou sua fazenda. É isso aí, campeão. Compare estes filmes de Hereford antigamente e agora. Bois com pedigree deram um salto no tamanho, passando do nível da cintura de um homem para a altura dos ombros. Os Herefords eram originalmente grandes, mas ao longo dos anos os criadores os fizeram menores e depois maiores de novo. O mesmo aconteceu com o tamanho do gado preto da Escócia. Ambas as raças foram moldadas por guerras, mudanças na dieta e influência do governo. As mudanças de Robert refletem a última mudança de carne a granel na qualidade. Uma das melhores coisas dessas duas raças se juntando é o vigor do bezerro. Quer dizer, este bezerro tem basicamente 1h30 de vida. Ele levantou, deu uma mamada, está de pé e saiu com a mãe. Eu acho ótimo ver um belo bezerro correndo com a sua mãe. Você vê o dinheiro que investiu retornando também. Pois é dinheiro cada vez que um bezerro morre antes do tempo. E aí, campeão? Você tem um longo caminho pela frente, hein? Vamos descobrir como Robert, na sua fazenda, supervisionando a rota da balsa para a Irlanda do Norte, reexaminou 80 anos de cruzamento de gado para atender às demandas de hoje. Assim como Robert, Colin Wright, aqui assistindo a si mesmo num filme caseiro, é outra testemunha dessa revolução. Olá, é esse o cara. É esse o cara. Isso foi quando a gente morou na vila. Colin está atravessando para o trabalho. Em 1939, a família Wright assumiu o arrendamento da fazenda Warp, 93 hectares ao leste de East Yorkshire, perto do rio Humber. Estamos aqui. Ali está o Colin no cavalo. Foi nessa época que o tamanho das raças nativas da Grã-Bretanha estava sendo reduzido. Bem ali, olha. Ali, acabou de passar. Olha a energia. Ele está dando uma chicotada. É assim que se monta um cavalo. Nós sabemos, nós sabemos. Que categoria. Isso é um pedaço de costela ou uma overbuster? Margaret está cozinhando o corte de carne preferido da família Wright. É o suficiente. O gosto dos britânicos pelo assado de domingo rendeu um apelido. Os franceses se referem aos ingleses como carne assada, porque a tradição inglesa é comer grandes quantidades de carne. Um pedaço de costela é a alegria do domingo.
Os Wright trabalham nesta fazenda desde 1939. Naquele tempo, era uma fazenda mista, como tantas antes da guerra. Parte da mistura em fazendas assim era de animais para o corte. Pai, olha quem chegou. E aí, jovem, tudo bem? Este filme de 1937 deu um vislumbre da vida numa fazenda de corte a plateias de cinema. Um boi Hereford pedigree chega para procriar para a próxima estação. Do outro lado da fazenda, a safra de novilhos vai para o mercado. Vamos lá, vamos indo. Isso, muito bom. São cenas que acontecem hoje na fazenda Warp. Mas Colin viu o mundo de 1937 ser varrido e o gado mudar. Getting the bullocks or stores off the market is always an exciting job. Esta história do gado britânico é contada no show por Mike E o Kibble. que vemos é a procriação de pedigree como conhecemos em todas as espécies hoje em dia. Em seu comentário, ele conta a história de duas raças no coração deste programa. O Aberdeen Angus preto e o gado vermelho e branco de Hereford. Ele tem sido parte da equipe em Great Yorkshire por 15 anos. Uma coisa que eu faço cada manhã quando eu chego, quando estamos fazendo o show de Yorkshire, o julgamento normalmente começa às 9h30. E a primeira coisa que eu faço, eu venho e dou uma volta ao redor daquilo que chamo de minha paróquia, todo o meu gado. Ele liga a sorte das duas raças às influências que moldaram a agricultura moderna. Vai ficar bonito, garoto. Façam o julgamento de vocês aí em volta da arena. O Hereford. Mike explica como as mudanças sociais antes de 1939 levaram o gado a ser procriado em menor tamanho. Bem, o gado ficou pequeno principalmente por causa do mercado sul-americano. A produção de carne sul-americana, dos pampas da América do Sul, era muito atraente para muitos britânicos do começo do século XIX, e eles foram lá. Famílias como os Vestey e muitas outras investiram muito em carne e começaram a exportar carne de volta para cá. E quando eles começaram a fazer isso no século XIX, os domicílios neste país, com os grandes compradores de carne, eram as famílias grandes. E eles tinham funcionários nas casas. E os cortes de carne eram bem grandes. Mas durante aquele período, depois da Primeira Guerra Mundial, chegando na Segunda Guerra, os funcionários saíram das casas. As famílias tendiam a ser menores. E a indústria de carne precisou mudar. Eles queriam cortes menores. Nós podemos tomar a história do gado em 1937, quando este curta-metragem foi feito. O filho de um criador de gado está tendo a chance de visitar um dos grandes rebanhos de pedigree da Grã-Bretanha. Carta para mim? Ele vai ver de onde vem o gado para cruzamento para o hemisfério sul. He's just received a notice of the next meeting of the Young Farmers Club, a sort of club run by the local agricultural organizer. The members of this class get a chance of learning more about their job of farming. Why have you done Sherman? O capitão Dick de Quincy é tido como uma lenda no mundo do gado pedigree. Seu rebanho de Herefords era chamado de Vern. Young Farms class is just arriving. You all ready? Yes, I'll get the board out for him now. Good. Ele era famoso por procriar gado cada vez menor. Good afternoon, Mr. Evans. I'm just getting the bulls out into paddock now. Os fazendeiros jovens da época e os fazendeiros jovens de hoje compartilham a mesma tarefa: julgar o gado pedigree de Hereford. Se o garoto do filme de 1937 estivesse aqui hoje, ele reconheceria a pelagem vermelha e branca do gado. Mas seu tamanho e sua forma o deixariam espantado. Tem uma bela cabeça. Ele tem uma cara bem de touro mesmo. Eles são todos bons touros. Now, lads, you will judge this ring of 5 Hereford bulls and place them in order of merit. I place the 5 bulls in the following order. 2, 3, 1. Eu coloco essa classe de 4 bois de Hereford na ordem de B, A, X e 2, Y. 3, 5, 4, 1. Desde 37, criadores de pedigree trabalharam o legado de Quincy.
Estamos olhando esse monte depois de um ano, acho que é a idade deles. O capitão de Quincy era um homem muito sagaz, ele olhava de frente o seu mercado. E ele via onde estava o dinheiro. E ele habilmente entrou no mercado sul-americano, que estava crescendo na época. Foi dito que eles precisavam de uma carcaça pequena para poder pendurá-los entre os pavimentos dos navios que os trariam. Porque quando você para pensar, eles eram abatidos e as carcaças eram levadas direto para o navio. Eles eram sazonados por 3 semanas no caminho sobre as águas. O que estava acontecendo na Argentina era igualmente verdade para a Austrália. O Aberdeen Angus e o Hereford são bois que seguiram os colonizadores britânicos pelo mundo afora. Fizeram um ótimo trabalho ao redor do mundo. Então nós terceirizamos a produção, enviamos o material genético da mais alta qualidade e depois compramos de volta a carne. Nos anos 30, a Grã-Bretanha havia se tornado o estábulo do mundo. When the cattle have been drafted, they're taken to the meat works for killing. The electric saw, an Australian invention, divides the beef carcass into sides. Australia pays rigid attention to the quality of the beef necessary to suit the markets of Great Britain, because England is Australia's best customer, and she consumes approximately 80% of the world's export meat. Naqueles dias pré-guerra, a Grã-Bretanha estava preocupantemente dependente da comida dos seus domínios. Em 1939, a família Wright se mudou para a fazenda Warp, perto do rio Humber. Aquele é o vovô no cavalo dele. Esse é o pai de Colin. Eles o chamam de Vô Wright. Ele passou 3 anos na Austrália. Aí ele voltou. Casou com a minha mãe e em 1939 ele veio para cá. As imagens aí são de maio de 1939. Eu tinha 3 anos de idade e nunca mais saí daqui. Ele trabalhou no rancho na Austrália e quando ele comprou as vacas e o cavalo aqui, ele achou que estava de volta à Austrália. News Home era só uma versão menor e fechada. Eu, com o cavalo, acabei de descer. Ah, ali está o vovô com o gado na frente. Agora eles estão exatamente onde estão agora. Olha só, olha ali. Olha, bem ali. Ele queria ter muito mais gado. Claro que isso foi em maio de 1939 e a guerra estourou em setembro. Depois disso, você fazia o que mandavam fazer. A indústria da carne paralisou. A exportação de touros para a procriação era impossível e a importação de alimentos estacionou. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, nós descemos até 50%, 55% de autossuficiência para comida neste país, no começo da Segunda Guerra. E, de repente, nós precisamos de mais comida produzida em casa. Houve o chamado Arar para a Vitória. As fazendas foram avaliadas pelos comitês agrícolas de guerra para garantir que cada hectare produtivo fosse usado. Eles lhe diziam o que cultivar na sua fazenda. Se você tivesse muita grama, ela teria que ser arrancada e nós temos... Esse não é o Ministério da Agricultura? Ele disse o que tinha na fazenda Warp em 1941. Os 2 hectares de ervilhas que tivemos que cultivar e se você tivesse toupeiras, coelhos e ratos e todo esse tipo de coisa. A prioridade era produzir leite e trigo para pão. Carne estava bem no fim da lista. Ordenaram que o Vô Wright arasse suas terras para o cultivo. É tudo que tinha aqui em 1941. Bem, o meu bisavô queria que fosse tudo pasto. Quer dizer, havia muitas pastagens e coisas aqui e ali. Mas tudo teve que ser arrancado quando foi tempo de guerra. The result is that we in Britain are growing more food than we did in the last war, and probably more food than ever before in our island's history. This in the middle of the greatest war of all time.
Fazendeiros britânicos celebraram a paz no primeiro Royal Show pós-guerra. Depois da guerra, a indústria pecuária tinha que ser reconstruída. O país estava falido. Não havia dinheiro para importações da Austrália ou Argentina. Então a política era de aumentar a produção doméstica. O Ato Agrícola de 1947 consolidou as lições de guerra e ofereceu aos fazendeiros subsídios para alcançá-las. Nossas duas raças de gado, o Aberdeen Angus preto, da Escócia, e as vermelhas e brancas de Hereford, tiveram o seu próprio papel. Aos fazendeiros era pago um subsídio para cruzá-los com vacas leiteiras e produzir bezerros para engordar. O governo queria colocar mais carne neste país. Produção doméstica. A carne produzida em casa. E o modo como podiam fazer isso era garantir que o gado leiteiro, além de produzir seus próprios substitutos, pudesse também produzir, como um subproduto, o gado para o corte. Portanto, se eles colocassem bois de corte com vacas leiteiras Shorthorn, Friesian e Ayrshire, todas essas, aí eles melhorariam a produção de carne neste país. Mas como eles saberiam que um boi de corte estava sendo usado? Os criadores pioneiros haviam descoberto um presente genético, e ele foi agarrado por uma nova equipe de inspetores de touros do governo. O touro de Hereford sempre transmite geneticamente a cara branca para o seu bezerro, não importa com qual raça ele cruzou. E um Aberdeen Angus vai invariavelmente gerar um bezerro sem chifres e com uma cara preta. Ao olhar, os inspetores de touros poderiam ver que um fazendeiro tinha usado um boi de corte em vez de qualquer outro boi. Então, essas duas raças tiveram um grande impulso durante o período de 1945 até 1955. Nos Montes Galeses, nesta fazenda de carne, o velho filme traz memórias de um tempo quando o pequeno gado preto dominava os campos. Olha para ele. Neville Stacy se lembra daquele tempo. Ele usa um touro Aberdeen Angus moderno. Mas ele se esqueceu de como eles eram pequenos antes. Olha isso. O que temos aqui? Um cambacê ou um touro? É mesmo. Ele é um pouco obeso demais para o mercado moderno. E ele é tão alto quanto largo. Um touro, no fim das contas, é mantido para cruzar e fecundar uma fêmea. Eu acho que esse touro não seria capaz de acasalar com as vacas modernas, a não ser que você coloque um degrau debaixo das patas traseiras para dar uma ajuda. Era 1965 quando Neville e Margaret vieram para sua fazenda nos Montes Galeses. Eles passaram o começo de suas vidas na fazenda, recuperando as encostas e melhorando os pastos para o seu gado. Olha só este aqui. Casa Entertainer é um dos touros Aberdeen Angus modernos de Neville. Tem um pedigree do tamanho do seu braço. Fica aí, calma. Ele está bem interessado numa das fêmeas do momento. Ele não quer confusão comigo agora. Quando Neville começou a trabalhar na fazenda, o levante para a produção estava em pleno vapor e os planaltos britânicos eram parte dele. To increase our food production, we must use all the land we can. And every farmer who's willing to reclaim marginal land gets back half the expenses a government grant. Quando cheguei aqui pela primeira vez, uns 40 anos atrás, tinha samambaias até o meu ombro. Todo esse chão aqui estava coberto com feno. Uma época muito empolgante para trabalhar na fazenda, porque quando jovens estávamos drenando essas áreas, estávamos lavrando, melhorando, aumentando o gado. 10 years ago, when I started to improve the hill land, most of the slopes were covered with bracken and whin. O filme que você viu é exatamente o que estava acontecendo nessa parte de Gales. Samambaia é venenosa para o gado. Mas arado e replantado, novos pastos de grama se espalham pelas encostas. Quer dizer, nós, não só ele, eu era pago para fazer isso. Eu era encorajado financeiramente.
Não foram tantos anos depois da última guerra, quando as pessoas tinham muita fome. Com subsídios para melhorar a terra, os agricultores receberam subvenção para todos os animais reprodutores que mantinham. Sob o Ato Agrícola de 1947, quando a produção era subsidiada, havia um pagamento por cabeça sobre o número de ovelhas mantidas, ou o número de vacas leiteiras mantidas. Isso encorajava as pessoas a manterem mais ovelhas e a manterem mais gado. Uma das coisas que isso provocou foi permitir que os fazendeiros mantivessem a lucratividade. O princípio da vida de Neville na fazenda, a 300 metros de altura nos Montes Galeses, foi moldado por esses subsídios. Eles inauguraram uma era de intensa atividade agrícola por todo o país. No outro lado da Grã-Bretanha, na planície perto do rio Humber, um novo maquinário e novas ideias estavam vindo para a fazenda de Colin Wright. Colin cortando feno. Era um bom cortador. Este filme caseiro foi feito em 1966 por um amigo para capturar cenas de trabalho agrícola no ano que Colin assumiu depois do voo Wright. Eles estão aqui, pai e filho, tendo uma discussão. Ali é você bebendo, olha. Bem, você tá vendo o que aconteceu com essa brincadeira de filmagem. Ele só veio nos filmar quando nós descemos para beber. Então cada parte do filme tem umas bebidas. Uma vez terminado o período da Segunda Guerra, aquilo acabou. Mas nós estávamos enfrentando todo o bloco do leste que ainda nos ameaçava. E nós sabíamos que nosso suprimento de comida sempre podia estar sob ameaça. Então tivemos que manter aquela produção de alimentos que foi estabelecida durante a Segunda Guerra. Ali o vovô rebocando 2 trailers com Herbert. Herbert sentado ali em cima, porque ali é onde ele ia terminar de carregar. Todo o modo como fazemos as coisas mudou. Quer dizer, aquilo é fazer feno. Não fazemos feno hoje, fazemos feno ensilado. Feno ensilado, um tipo mais seco de ensilagem, era parte da revolução pós-guerra focada em produção. Um avanço que produzia alimento melhor para o crescente número de cabeças de gado. As pessoas começaram a entender que se você coloca pilhas de grama num ambiente relativamente sem ar, elas se preservam. Mas a ensilagem realmente começou a se desenvolver porque a tecnologia avançou. De repente, nós aprendemos que você podia ceifar grama muito mais rápido e podíamos cultivar safras de grama muito mais pesadas, o que era muito difícil de transformar em feno. Nós embrulhamos para selar para manter o ar fora, senão ele apodrece. Otherwise it would go rotten. Novo maquinário com novos fertilizantes químicos foi uma parceria que impulsionou a produção. Nós não tínhamos fertilizantes de nitrogênio até termos uma indústria petroquímica, e então um subproduto da indústria de petróleo foi o fertilizante de nitrogênio. E isso teve um efeito tremendo para impulsionar a agricultura. A agropecuária deixou de ser principalmente fazendas pequenas para ser algo que era cada vez maior o tempo todo. O peso passou de um setor de muitos arrendamentos para uma ocupação pelo proprietário. Era uma época muito excitante. A fazenda de Yorkshire dos Wright era alugada, mas em 1958 o vô mudou isso tudo. Foi o ano em que íamos nos casar. E ele comprou a fazenda. E quero dizer, sendo arrendatários, nós compramos a fazenda por 6.700 libras, não foi? Cada 0,4 era 27 hectares. libras. Bem, isso não foi comprar, a gente praticamente afanou. E mesmo assim, ele não tinha o dinheiro para pagar pela terra, acredita? Aí ele fez um empréstimo. Da companhia de Ashdale Estate. A empresa, de fato, emprestou para ele 500 libras. Ou foi, sei lá,
Porque ele estava sem as 6.500, sei lá quanto era. E ele pagou isso em 5 ou 6 anos. Parecia uma quantidade enorme de dinheiro, quer dizer, não compra nem meio hectare hoje. A fazenda tem 90 hectares. A agropecuária britânica estava crescendo, as fazendas estavam maiores, o maquinário era maior, os rendimentos eram maiores. Tudo era maior, exceto o gado de Hereford e os Aberdeen Angus. Depois da guerra, a Grã-Bretanha retomou o status de curral do mundo. Os criadores de pedigree restabeleceram seu negócio, exportando pequenos touros para as pradarias e os pampas. Os preços podiam alcançar 20.000 libras. Em 1966, o mundo pedigree veio para Hereford. O capitão Dick de Quincy, o legendário criador de Hereford, havia morrido, e os pecuaristas se reuniram para a venda de seu famoso rebanho. São muito baixos. Julian Gallimore estava na venda dos pedigrees Hereford do capitão. Eles são tão pequenos quando você se lembra deles em comparação com o que temos agora. A venda se tornou um ponto de virada na história dos Hereford modernos. Julian já foi leiloeiro. Ele está aposentado agora. Apenas um observador. Mas a arte de encontrar lances estava afiada nos anos 60. The Verne herd was the creation of one of the greatest cattle breeders the world has ever known, Captain de Quincy, who died last year. Senhora Gordon, a esposa do pecuarista guiando o primeiro boi. Brilhante. Olhar aquela vasta congregação, meu pai ele vendendo, muitos deles só para olhar, mas muitos deles tentando comprar. Tem uma foto minha usando óculos. There's a photograph of me wearing glasses. Altogether, the buyers have paid about $700,000 for the various animals. And the highest price of all, over $47,000, as a matter of fact, a world auction record, was paid for Verne's Scorpio. Só para ter uma ideia, a média foi de 1.500 libras por tudo, bezerros e vacas. E ele provou para nós, bom, provou pelo menos para mim, que era jovem, que os Herefords eram supremos. Vendido! Mas o triunfo mascarava uma ameaça. As raças nativas da Grã-Bretanha estavam prestes a serem vítimas de um novo levante, a luta contra a gordura. Nos anos 50, nós começamos a realmente estudar e entender o impacto da dieta na saúde. Antes disso, comida era uma coisa que o mantinha vivo. Nós estávamos começando a ver as consequências, e um dos maiores problemas era a gordura saturada. Hoje, as gorduras saturadas vêm principalmente de animais de pasto, como bovinos e ovinos. E as raças britânicas tradicionais, o Hereford e o Angus, engordavam mais facilmente, por isso continham muita gordura. Os bois que o governo pós-guerra tinha visto como uma solução para aumentar a carne doméstica, agora se tornavam um problema. O desafio para o governo era produzir carne com menos gordura. A pergunta que era feita era o que nós vamos fazer a respeito. E foi decidido que podíamos fazê-lo geneticamente. Nós precisávamos, mas podendo gado importado, porque o gado como o Charolais, passando por mim agora, era uma raça que não tinha sido criada pela gordura. Eles tinham sido criados pelo tamanho, para puxar e empurrar coisas. Tinham desenvolvido muito mais carne magra e sem gordura do que as nossas raças, e eles mantiveram seu tamanho. Em 1961, um grupo de bois Charolais chegou para o teste. Uma década mais tarde, Mike estava no comitê que avaliou o experimento. Ele foi presidido pelo professor Ian Holmes. O comitê de Holmes, onde eu era o garoto novo na parada, era o mais jovem do comitê Holmes. Eles concluíram que sim, a gente devia importar mais raças continentais. Por isso, a próxima importação em 1971 foi de gado Limousin, Blonde d'Aquitaine e Simmental. E dando mais uma volta agora, sendo levado. Isso teve um efeito notável, porque as raças importadas acrescentaram o tamanho. Eles acrescentaram aquela taxa de crescimento ao nosso sistema de produção de carne.
E eles cruzavam o gado para produzir aquela carne extrema, aquele lombo enorme, a parte de trás imensa. Bem, você não vai ver em lugar nenhum do país um arranjo melhor do que esse na sua frente. No fim dos anos 70, os invasores continentais estavam substituindo os bois Hereford e Aberdeen Angus. Hoje, um belga azul preside a fazenda Warp. Ele vai gerar bezerros que vão produzir carne menos gordurosa que os clientes foram ensinados a escolher. Colin e seu filho Neil estão selecionando o gado pronto para ir para o mercado. Nós vamos averiguar ali. Temos muito trabalho ainda. Neil nunca seria outra coisa senão fazendeiro. Ele tem boas orelhas. Acho que ele vai se sair bem no mercado. Tem um baita de um quadril. Ele nunca quis ser outra coisa. Neil e sua bicicleta. Ele está atirando pedras nas coisas, está atuando para a câmera. É o que ele está fazendo. Ele está indo tomar sorvete agora. Essa van de sorvetes começou a passar aqui quando nos casamos, 50 anos atrás. E acabou de se aposentar no ano passado. Os Wright compraram sua fazenda em East Yorkshire em 1958. Desde então, eles seguiram a tendência e expandiram a produção. Eles mudaram o gado, melhoraram a terra e começaram a cultivar cereais para o seu gado. Isso é cevada para ração, é cultivada para alimentar os novilhos. Esse é o mesmo campo onde o Wright mantinha o seu gado. Naquele tempo, podia levar até 4 anos para que eles estivessem prontos para o açougueiro. Esses brutamontes que vão comer essa cevada estarão prontos em cerca de 15 meses. Não é uma safra ruim, considerando que o campo não era nada, além de um terreno pantanoso antes de drenarmos. Naquele tempo, naquele filme, era o tipo antigo de desenho de trator. Colin está carregando um saco de coisas aí. E ele olha para cima. Olha que lindo. Levantando meu boné. Isso aí. Certo, a gente continua. E você estava no paraíso? Não. Ele fica rindo. Ele é lindo. Linda imagem. Era assim que a indústria da carne estava se movendo. O gado se alimentava com mais cevada. A cevada acelera o crescimento e coloca uma camada de gordura na carne. É daí que vem o sabor. Nós importamos as raças continentais porque queríamos animais que não engordassem muito. Nós quase imediatamente descobrimos que eles não engordam bastante porque essas raças grandes, os Charolais e semelhantes, nunca foram criados para produzir a carne de mesa da velha Inglaterra. A maioria deles era animais de tração criados para puxar arados e não pode abatê-los do jeito tradicional no pasto. Então buscamos um animal que não produzia muita gordura e descobrimos que ele não produzia nenhuma. Aí tivemos que alimentá-lo com cevada. E temos mais um gado de corte. Quem dá mais? Quem dá mais? Estou esperando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para o senhor. Esse é bom. O gado continental alimentado por cevada dos Wright está a caminho do açougueiro. Eles cresceram rápido. Eles têm mais de 500 quilos. Eu ouvi 700 libras. Quem dá mais? 850 libras. Eu ouvi 900. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. Um animal vai ser dividido em cerca de 600 refeições. Os compradores estão julgando o preço dos lances pela forma dos animais. Está com carne magra nos lugares certos? Vai haver muita gordura para cortar? Eles pagarão cerca de 900 libras por animal. À medida que esses invasores continentais chegaram à Grã-Bretanha nos anos 70, também chegou um jeito padronizado de avaliar as carcaças. Essa é a maneira como nós descrevemos a forma do gado. Ela começa com E, que é o melhor. E aí vai descendo para E,
E-U-R-O-P. O método Europe significa E para os maiores e mais magros e P para as carcaças magras. No lado E, nós estamos olhando para os continentais, belga azul, descendo até os R's, onde estamos chegando no melhor lado dos Angus e alguns dos Herefords. E seguindo o morro abaixo, em O, mais uma vez alguns Angus e Herefords. Abaixo deles, chegamos nos leiteiros. Chegamos às raças leiteiras. O método Europe tornou a Grã-Bretanha competitiva no momento em que se juntou ao mercado comum. E assim como o regime de subsídios de touro dos anos pós-guerra tinha dado um impulso aos Aberdeen Angus e aos outros Hereford, nos anos 70 o método Europe virou o jogo contra essas raças nativas em favor do gado grande europeu. É 1h20 da tarde e Margaret está servindo a sua velha receita de costela. Isso é o que vocês chamam de forno buster. É a melhor parte do boi. É uma parte macia e suculenta. É sim. O método Europe ajudou a colocar criadores de gado de corte contra os pequenos e nativos rebanhos. Nós temos principalmente belgas azuis e eles são muito mais magros. Os açougueiros gostam deles porque é o que eles podem vender. Eles precisam ter o que eles podem vender e é isso que temos que produzir. Essas raças produzem carne em massa e com menos gordura. Se você olhar para eles, eles têm aquele lombo enorme. E ali que está a alcatra, toda a carne magra. Nos anos 80, os animais grandes da Europa eram os dominantes. O Colin está roubando um pedaço. É verão na Escócia e a bezerra recém-nascida de Robert Parker cresceu. Ela tem quase 3 meses. Robert está movendo seu rebanho para novos pastos. Nós temos um pouco de grama fresca. A gente tenta movê-los a cada 2 ou 3 semanas, só para dar a eles uma comida fresca. Até pouco tempo atrás, ele trabalhava da mesma forma que os Wright na fazenda Warp. Ele cruzou um touro charolais com vacas do rebanho leiteiro e terminou alimentando os bezerros com cevada. Então ele encontrou algo nos dados. Estou com os dados no computador aqui. Ele comprou algumas vacas que eram cruzamento de Aberdeen Angus com Hereford. E aí eu percebi uma coisa que tinha a ver com a raça da mãe, que também está na planilha. Ele comparou quando aqueles bezerros estavam prontos para o açougueiro com os bezerros das vacas leiteiras, e havia uma grande diferença. Aqueles com mães Aberdeen Angus engordavam 40 dias mais rápido. 40 dias em 10, são 12 quilos por dia. É inacreditável, porque é uma diferença muito grande. Como podem ver, apenas porque tinha uma mãe diferente. Seus dados mostraram que bezerros da raça Aberdeen Angus com mães Hereford podiam se converter em alimento mais rapidamente. É uma coisa que os rancheiros dos anos 30 certamente sabiam. Robert ganhou uma bolsa para viajar ao Hemisfério Sul e descobriu que os filhos de pecuaristas que tinham importado os bois nos anos 30 estavam cruzando as duas raças para produzir o que é chamado Black Belt. A pelagem preta vem do Aberdeen Angus e a face branca, teoricamente careca, é um traço transmitido pelo boi Hereford. Esse não é um sistema novo. Isso é basicamente o que o resto do mundo faz. E quer dizer, eu viajei e vi que funciona. E certamente funciona muito bem. The new bull is making his majestic arrival. Mas Robert não poderia ter mudado seu gado, a não ser que os criadores de pedigree tivessem melhorado seus bois desde os dias em que os velhos filmes foram feitos. Ele certamente não estaria usando um Aberdeen Angus preto se o tamanho da raça não tivesse sido restaurado por criadores como William McLaren desde aquele ponto baixo dos anos 60. Aquele sou eu quando eu tinha 16 anos.
É isso que eu quero dizer quando me refiro a gado anão. Eu era só um menino de 16 anos na época. Na sua fazenda, em Perthshire, Will McClary teve um papel importante no aumento do tamanho do gado preto. Naquele tempo, a gente estava falando de gado anão. E você vê onde ele bate em mim. Mas eles falavam de gado anão. E aquilo era aqui embaixo. Para comparação, tem uma foto minha com a minha mão levantada com um boi que tinha o dobro da idade deste. E as minhas mãos estão nessa altura. E você pode ver como ele é pequeno, porque essa é a minha mão aqui. Ele provavelmente era o boi com as pernas mais curtas que eu já produzia. E aí este aqui é o mais extremo do bando. E ele, na verdade, tinha quase 3 anos quando a foto foi tirada. Então, 64 foi quando a gente realmente chegou no fundo do poço. Uma tarefa de 40 anos estava à frente. Este filme foi feito nos anos 70. Ele mostra Willie com o gado pequeno. Isso foi em 1977 e mostra eu e um outro criador avaliando os bois no centro de testes em Aberdeen. Foi quando todos estavam abandonando a raça que foi a maior aposta de Willie na sua vida profissional. Eu decidi que, em vez de ir para outra raça em 1900... acho que nos anos 80, que eu ia comprar o melhor gado que eu pudesse. Eu vi um boi no Canadá. Quando eu pedi para entregarem, me custou 30 mil libras, o que era uma aposta enorme. É a mesma coisa do mercado de ações atualmente. Aqueles que são corajosos o bastante vão fazer uma aposta e comprar as ações que estão no fundo do poço. E são eles que terão as melhores recompensas. Willie havia feito seu investimento de alto risco. Ele teria que esperar pelo retorno. A indústria de carne estava mudando. Telespectadores nervosos, por favor, fechem os olhos agora. Você foi avisado. Os animais não eram mais abatidos atrás das lojas. O modo como a carne era vendida mudou. Açougueiros de rua deram lugar aos supermercados e os clientes foram tirados de mais um passo do processo de colocar comida na mesa. A van do açougueiro estava estacionada pela última vez. E a carne começou a vir em pacotes pré-embalados. O produto precisava ter apelo visual. Tinha que ter a cor rosa correta e ser magro para chamar a atenção do consumidor. A carne bovina, dentre todas as carnes vermelhas, é provavelmente a que desperta mais emoções na mente do consumidor. É o que eles comiam quando iam à casa da avó. Ou é como suas mães faziam o almoço de domingo. É a emoção em torno disso. E está na carne bovina mais do que em qualquer outra carne vermelha. Mas aquela opinião e a indústria estavam prestes a levar um soco no estômago. Após o debate sobre a gordura nos anos 70 e as preocupações sobre a carne vermelha no começo dos anos 80, uma bomba relógio estourou. Por volta de 1984, 85, a doença da vaca louca nos atingiu em cheio. As imagens na televisão das vacas caindo era claramente uma terrível doença de gado. A doença da vaca louca foi um problema para a indústria de laticínios. Era um problema vindo do hábito de alimentar com carne de bezerros. As vacas leiteiras eram alimentadas com pedacinhos de carne bovina, e na mente do público isso não era natural. Vacas devem comer grama, elas não podem comer pedaços de outras vacas. O governo primeiro quis nos garantir de que isso era apenas uma doença do gado, que não podia ser transmitida para humanos. E depois descobrimos que podia. A minha esposa está muito preocupada com essa doença da vaca louca. E eu acho que, por enquanto, nós não vamos comprar carne bovina. Ele barrou completamente toda a exportação britânica de carne bovina. Ela poderia ter aleijado completamente a indústria de carne. Isso não aconteceu. Houve uma queda que foi cerca de 20%, que foi sustentada até provavelmente 1995, o que é uma queda bem significativa. Mas para uma doença que tem um período de incubação de muitos anos, o problema real durou apenas de 6 a 8 meses, o que nos mostra quão irracionais as pessoas são.
Para a raça Aberdeen Angus, esse desastre significou uma oportunidade inesperada. Vamos provar em rede nacional que essa carne tem qualidade e que é alimentada com grama. Nos anos 90, David Gunner, um fornecedor de supermercado, era parte de uma parceria que assumiu a causa do gado pequeno preto. A raça era alimentada principalmente por grama e, por isso, menos associada na mente do público à doença da vaca louca. E este filme de 1959, feito pelo açougueiro Peter Colebrook, argumenta que ele tinha uma vantagem sobre a carne mais magra. A carne de fibras finas, com abundância de marmoreio. Aquelas manchas de gordura que ele estava apontando contêm o sabor. A tarefa da indústria era reconstruir a confiança, e reconstruir a confiança na indústria através de coisas como rastreabilidade, procedência, mas também um grupo de pessoas, algumas pessoas talvez, mais focadas no futuro que outras. Perceberam que algumas das coisas de que Peter Colebrook estava falando eram, na verdade, coisas que nós perdemos e que deveríamos tentar trazer de volta. É uma carne de boa qualidade, mas há fatores a serem considerados. O pai de David era açougueiro. Ele conhecia Peter Colebrook nos anos em que as pequenas raças nativas ainda alimentavam a nação. Eu o conhecia. Ele está muito mais novo nesse filme do que quando eu o conheci, mas ele era amigo do meu pai e eles trabalharam juntos em competições de carcaças. David Gunner reavaliou os valores que Peter Colebrook defendia: sabor e textura. Em 1991, uma parceria com um grande supermercado foi o começo do fornecimento de carne bovina de raças nativas. Então, em termos de como isso se compara com o que os consumidores estavam comprando nos anos 50 e 60... Heather Jenkins contribuiu para colocar a carne do Aberdeen Angus e do Hereford nas prateleiras e nos balcões dos supermercados. Em que posso servi-la, senhora? 2 peças de lombo, por favor. Vai fazer assado ou querem bife? A indústria precisou achar um jeito de fazer aquilo que os açougueiros tradicionais proporcionaram no passado: uma ligação direta com a fonte da carne. Para fazer isso, tivemos que garantir a rastreabilidade dos bois, das vacas que foram, de onde estavam vindo bezerros, a rastreabilidade através do sistema. Estamos fazendo isso desde 1991. Ótimo. Muito obrigado, senhora. Obrigado. O supermercado é nosso elo com a cadeia de produção. Nós não vamos até as fazendas, não vemos mais as fazendas, mas vamos até o supermercado. Então, se vamos confiar na procedência da nossa comida e na qualidade dela, as pessoas vão precisar confiar nos supermercados. Na Terra do Gado, no país de Gales, Neville Stacey foi um dos primeiros a se juntar ao projeto de Heather Jenkins. Ele comprou um Aberdeen Angus preto em 1990. Ele está de olho no mercado de qualidade desde então. Este novilho aqui, apesar de jovem, você pode ver as costas largas. Ele vai ter uma grande quantidade de carne ao longo dessa linha. E quando ele for abatido, ele vai fornecer alguns lombos muito bons, que são os cortes de alto valor. A doença da vaca louca foi uma demonstração clássica e muito dramática de como, na consciência pública, quão antinatural a agropecuária intensiva havia se tornado. Então houve um grande desejo de métodos mais naturais, no qual a essência é o animal amamentado nos campos ou nas montanhas. Neville estava armazenando a grama para alimentação no inverno. Ele viu grandes mudanças desde que se mudou para os montes. Os filmes antigos contam a história de como os fazendeiros foram pagos para retomar os planaltos e transformá-los em pastos. Era parte do esforço pós-guerra para aumentar a produção agropecuária. A doença da vaca louca mudou o debate. Por 20 anos, os subsídios deixaram de apoiar a produção para sustentar projetos ambientais. É um prato tradicional de feno, onde cultivo vários hectares de flores. Agora, Neville Stacey, o homem que ganhou a vida aumentando o número de animais nas suas encostas, ganha subvenções para cultivar flores. Após anos aumentando a produção, como se sente transformando seus gramados em prados tradicionais? É uma pergunta emotiva.
Do ponto de vista da agropecuária, que sempre busca a produção, parece errado. Mas no ponto de vista dos negócios, no presente momento em que somos encorajados a seguir esse caminho, sim, está ótimo. Vamos ter uma safra útil de forragem aqui, que vai manter as vacas. E é daqui que virá a raça nativa de vaca. Ela pode converter esse tipo de forragem em produção. E seus bezerros crescem no inverno. Então, quando eu olho desse ponto de vista, sim, está ótimo. Foi um período estimulante para a agropecuária, mas eu desconfio que muito do que temos feito, à medida que o tempo passa, não será sustentável por causa do combustível. Agora Neville passou para os orgânicos. As safras que estamos colhendo aqui hoje, comparadas com o que estaríamos fazendo 10 anos atrás, provavelmente estão colhendo um terço do que colhíamos naquela época. O jeito antigo está sendo reaprendido. Provavelmente é aqui que está o futuro da agricultura britânica, no trevo. Tem que estar em flor. Eu imagino que eles são uma fábrica de químicos em si mesmos, porque eles fixam o nitrogênio através de fotossíntese do sol. Neville está respondendo à história e reinterpretando o conhecimento de outrora. E nós vimos o mesmo com o gado. O vermelho e branco de Hereford e o Aberdeen Angus preto. Eu acredito. É um pouco perverso isso, mas eu acredito que a invasão continental, na verdade, foi a salvadora de muitas raças, mas em particular do Angus e do Hereford. Nos anos 70, Willie McLaren apostou sua fazenda numa intuição, mas o pequeno gado preto poderia fazer um retorno. Bem, esta é uma bezerra de 6 meses, que pesa 340 quilos. O que é bem próximo do peso de um boi de 1 ano, lá nos anos 40, 50. Ele apostou que poderia fazer o gado do tamanho dessa bezerra carregada por sua neta ficar do tamanho do boi que está sendo guiado pelo seu filho. Agora, aqui estamos trazendo um boi de 1 ano, e isso mostra o quanto a raça progrediu. É isso que chamamos de gado anão nessa idade. Considerando que agora estamos na altura do ombro, mais ou menos. Você pode ver a diferença mesmo em apenas 40 anos de procriação. Nós mudamos essa raça Aberdeen Angus. 3 gerações de McLaren e 40 anos de procriação afetaram a revolução. E foi feito por medição. Primeiro registrando alturas e pesos, e agora eles até olham sob a pele. Esse é o grandão. Isso é a medição da área do olho de lombo. Então ele está olhando o músculo entre aquelas 2 costelas. Eu estou observando este movimento de sobe e desce no canto aqui. Esse é o filé do olho de lombo. Esses são os dados que mudaram a raça desde o ponto baixo nos anos 60. Meu pensamento na época era, se eu ficasse com o Angus, eu poderia ter o tamanho para competir com os continentais e também com qualidade na carne. Foi isso que eu quis atingir. E eu fiquei em apuros por vários anos, mas eu posso dizer agora que eu não me arrependo de ter ficado com eles. Outra parte importante do plano de procriação. As pessoas interessadas vão medir a circunferência escrotal dos testículos do boi, porque isso se relaciona com a fertilidade deles, quando eles estão perto do fim da vida. E este aqui, no ponto mais largo. 42 é uma boa medida para um Aberdeen Angus, que era daquele tamanho. Eu sou um garoto maior do que você pensa, maior que os outros. Robert Parker está procurando um novo touro. Esse é um belo touro. Ele faria um bom trabalho, mas é muito caro para mim. Ele está vendo o que os McLaren têm para oferecer. Quem sabe a gente faz um acordo. Vamos até o escritório. Nós sempre podemos negociar.
Na sua fazenda, ele cruza Aberdeen Angus com o vermelho e branco de Hereford. Mas ele pode pagar por esse touro? Ele está aqui na região. Eu soube que ele vale 3 mil, é verdade? Mais ou menos, um pouco mais. Não, ele custa 4 mil como está. Eu pensei nisso. Robert está usando os touros novos e maiores para atender às demandas da indústria de carne de hoje em dia. Nos anos 70, o gado continental fornecia leite a granel. Ele era procriado magro e o gosto era sofrível. Agora, um grupo de fazendeiros está fazendo pesquisa com o consumidor. Robert é parte do grupo. Eles têm uma máquina que morde carne para medir sua maciez. E eles também podem medir o sabor. Eles querem adaptar a grade de classificação Europe dos anos 70. Aquele sistema que favorecia as carcaças volumosas dos continentais para incluir uma medição de sabor e maciez. A escala Europe, quando chegou, eu acho que era necessária, e realmente era. Naquela época, as raças nativas eram bem pobres no rendimento real de carne. E Europe fez exatamente aquilo para o qual foi criado. O problema é que foi longe demais e os produtores estão tão preocupados em produzir essa carcaça volumosa que eles esqueceram que o que importa é a qualidade da comida. É o consumidor que vai comer aquilo no fim das contas. O novo sistema de classificação, se a gente conseguir incluir alguma coisa que levasse em conta, recompensaria os fazendeiros pela qualidade do alimento, não só pelo rendimento. É fim de ano na Escócia. Robert trouxe seus bezerros da primavera. Esses são os bezerros deste ano. Nasceram em abril, maio. Eles têm uns 8 meses agora. Eles passarão o inverno em ambiente fechado, comendo ensilagem. Mas primeiro ele apara a sua pelagem para que eles não superaqueçam. Isso impede que eles suem demais na cabana. Os bezerros vão crescer na cabana. As vacas passarão o inverno do lado de fora. Essa foi uma história de 80 anos, do gado que moldou as vidas dos fazendeiros. E os pecuaristas que moldaram a sorte do gado. Nela, houve revoluções silenciosas e a redescoberta de antigos valores. Eu acho que o futuro será bem promissor, com carne de procedência conhecida das montanhas, sendo visto como um produto de luxo para comer quando você vai a um restaurante, e também como parte de uma mordomia em geral, de um país no Reino Unido.